Bom dia a todos, sou Hernan Elias Tum, sou estudante do 5º semestre do curso de Agronomia do Instituto Federal Farroupilha do campus Santo Augusto e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a cultura da erva mate e de sua implantação em áreas. Como a gente sabe, a erva mate, então, para nós aqui da região sul, ela tem uma grande importância, por ela estar presente praticamente no dia a dia de 90% da população. E essa importância, então, se dá, além dessa tradição, se dá pelos efeitos benéficos que a erva mate tem com a saúde da gente. Pensando que a erva mate dentro do nosso organismo, então ela trabalha como um antioxidante, um anti-inflamatório, ela trabalha como diurético e principalmente pela capacidade que a erva mate tem de trabalhar como fazendo um estímulo no nosso sistema nervoso central. Outra parte dessa importância, então, seria a considerável importância econômica que a cultura representa para nós. Pensando que a erva mate já foi considerada o nosso principal produto de exportação, atualmente, claro que com as grandes commodities como soja e milho, ela acabou perdendo um pouco do seu espaço na área produtora que a gente tem. Mas ainda a gente sabe que existe uma grande gama de produtos feitos à base da erva mate, então, no mercado. Esses que podem ser produtos de higiene, medicamentos, os chás que a gente tem da erva mate, e o erva mate, então, para o mate chimarrão e para o mate tererê. E pensando, então, nessa grande gama de produtos que a gente tem à base dessa cultura, então ela com certeza ainda tem uma significativa importância econômica para nós e para todo o país. Falando um pouco sobre a implantação dessa cultura, então a gente está hoje aqui na área do Sr. Paulino José Stum. Essa área aqui, então, ela tem 7.600 metros quadrados, o que dá, então, 0,76 hectares. É uma área, então, que sempre foi utilizada como área de pastejo de animais. E pensando, então, em melhorar a renda dessa propriedade por essa área, de certa forma, então a gente está pensando na implantação da cultura da erva mate, então, nessa área. Como a gente estava comentando, então, essa área, como sempre foi utilizada para a área de pastejo de animais, acaba que a renda que ela trazia para a propriedade acabava demorando bastante para sair, né? Porque com o gado, né, a gente sabe que demora para se produzir e acabava não sendo uma renda tão significativa. E fazendo um comparativo com o que a gente acha que a gente vai conseguir produzir aqui nessa área com a erva mate, então, com certeza vai se dar uma grande diferença nessa rentabilidade por essa área que a propriedade vai ter. Falando um pouco mais da área, então, a gente sabe que é uma área que sempre serviu, então, para a área de pastejo de animais. Atualmente, então, a gente vê que foi gradeado e que temos aveia semeada e que a partir do ano que vem, então, agora a gente começa com a preparação e a partir do ano que vem, então, a gente ia começar com a implantação da cultura, então, com o plantio de erva mate. A gente acredita, então, que nessa área a gente vai conseguir plantar cerca de 1.680 pés de erva, o que vai produzir, então, uma boa quantidade da erva, que depois, então, depois da sua colheita, então, que a gente estipula que vai ser a partir do 3º ano após o plantio, a gente, então, iria fazer a colheita desse produto e comercializar. Como a gente sabe aqui na cidade vizinha, aqui em Santa Rosa, a gente tem a ervateira Vir, que então a gente já teria um centro de comercialização próximo até a propriedade, e então a gente teria com certeza esse acesso, então, à venda. Bom, estou aqui filmando um pouquinho mais da área para vocês. Lembrando, então, que essa área possui 7.600 metros quadrados. Atualmente, então, a gente tem aveia semeado nessa área, que então vai servir como área de pastejo ainda para os animais nesse inverno. Os animais provavelmente vão ficar aí até final do ano, onde então em janeiro a gente dá início à preparação dessa área para lá por final de agosto, início de setembro, a gente fazer o plantio das mudas da erva mate. E agora, então, eu vou estar falando para vocês um pouquinho mais sobre a execução desse projeto, como vai ser feita, e sobre o manejo, então, que a erva mate exige. Falando para vocês, então, um pouquinho mais sobre a execução desse projeto e do manejo que a gente deve ter com a cultura da erva mate. Aqui a gente traz novamente a área escolhida, então de uma vista de satélite, onde aparece a localização da mesma, com as suas coordenadas geográficas, a mesma como eu já disse antes, com 0,76 hectares.
Aqui a gente tem uma imagem mostrando um pouco como vai ser feita a distribuição das plantas na área, que vai ser no sentido leste-oeste, para melhor incidência de luz solar entre as plantas. Aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra uma área, um erval, né, onde a gente pode ver, como a gente vai comentar daqui a pouco, sobre o espaçamento, que o espaçamento utilizado geralmente é bem adensado, com plantas bem próximas, várias plantas por área. E nesse exemplo ali, as plantas também estão plantadas no sentido leste-oeste, que melhora a incidência da luz solar entre as plantas. Falando da implantação da cultura, então, a gente tem alguns principais pontos que devem ser levados em consideração. A resistência a solos ácidos é o primeiro, então, como a gente sabe, a erva mate tem essa capacidade de resistir a solos ácidos, ela consegue se desenvolver em solos mais ácidos, o que de certa forma explica o porquê a gente tem a erva mate principalmente aqui no sul do Brasil e em países como Uruguai e Argentina, que também apresentam essa característica de possuírem solos mais ácidos. A exigência de uma fertilidade média alta, que a erva mate tem, mesmo com a resistência a solos ácidos, ela é uma cultura que exige uma fertilidade de média alta. Para se melhorar a fertilidade da nossa área, então, a gente, além de utilizar na hora do plantio das mudas um adubo formulado, um NPK, a gente vai estar utilizando e fazendo aplicações de esterco bovino e suíno na área para se melhorar os teores de matéria orgânica e, consequentemente, a fertilidade do solo. Solos compactados ou encharcados, que acaba sendo o principal empecilho da produção da erva mate, pensando que ela não consegue se desenvolver em solos compactados e encharcados. No nosso caso, então, trazendo para o nosso projeto, por se tratar de uma área que sempre foi utilizada como área de pastejo de animais, acaba que a área é bastante compactada, apresenta um solo bem compactado. E para então melhorar isso, durante a preparação dessa área, a gente vai estar fazendo a escarificação dessa área, para então melhorar, para se tirar então essa descompactação, se melhorar essa parte. E o caso de solos encharcados, então, é uma coisa que acaba não nos atingindo muito por se tratar de uma área declinosa. Então, pela parte de ser encharcada, não é um problema para a nossa produção. Mas a decompactação do solo, então, a gente vai ter que trabalhar dessa forma para melhorar isso. A escolha das mudas, então, se optou pelo plantio em mudas. A gente sabe que a principal forma de propagação da erva mate é por sementes, mas a gente optou pelo plantio de mudas para já se adiantar uma parte do desenvolvimento da cultura, pensando que com sementes a gente teria um maior tempo para se começar a produzir no futuro. Então, com mudas a gente acelera um pouco esse processo. A proteção do sol dessas mudas, principalmente nos primeiros 20, 30 dias após o plantio, que deve ser feita principalmente pensando na proteção do sol da tarde, que acaba sendo aquele sol mais quente. Em setembro, que é a época de plantio, a gente acaba já tendo alguns dias mais quentes. E então tem que se fazer essa proteção das mudas. Essa proteção pode ser feita de forma bem simples. Daqui a pouco a gente tem um exemplo feito com tábuas, pedaços de tábuas, pode ser feito com telhas, com o que a gente tiver. E essa proteção então é principalmente do sol da tarde para evitar a queimadura dessas folhas jovens que a gente vai ter na muda. Falando do espaçamento e plantio das mudas, o espaçamento utilizado nesse caso vai ser de 1,5 entre plantas, 1,5 m entre plantas e 3 metros entre linhas, então é um espaçamento bem adensado, com várias plantas. Nessa área a gente vai ter 1.688 plantas, então vai ser bastante plantas para a área que é. E sobre o plantio das mudas, então se vai ser dado de uma forma bem simples. Então a gente abre as covas, se coloca as mudas junto com um adubo formulado. Ainda não existe um adubo formulado específico para erva mate ou uma formulação específica, mas então a gente vai estar fazendo uma análise do solo e vai estar corrigindo então na hora da aplicação.
Junto na hora do plantio também a gente vai estar aplicando esterco bovino já curtido dentro das covas para melhorar essa fertilidade da área e para ajudar o desenvolvimento dessas mudas. Dos tratos culturais que a gente tem com a erva mate, então o principal seriam as capinas manuais para se evitar o desenvolvimento das ervas daninhas, e também a gente busca sempre o estímulo e uma boa cobertura do solo. No caso em questão, a gente optou pelo amendoim forrageiro, pela boa capacidade de desenvolvimento em áreas com sombras, que vai ser o nosso caso, né? Depois das plantas desenvolvidas a gente vai ter uma área bastante sombreada, e o amendoim forrageiro tem a capacidade de se desenvolver. Além então de impedir a entrada das plantas daninhas, o desenvolvimento das mesmas, o amendoim forrageiro também tem a capacidade de fixar nitrogênio, o que então ajuda em vários pontos a nossa cultura no seu desenvolvimento. As podas, então, outra parte importante da implantação da cultura, a gente tem dois tipos de podas principais na cultura, que seriam a deformação, ou de condução, que vai ser aquela que vai dar forma às plantas, possibilitando então o melhor desenvolvimento para facilitar a incidência de sol no centro da planta, né? A gente vai buscar sempre abrir a copa e não deixar que essas plantas cresçam, tem um ápice de crescimento muito para cima, que elas fiquem no tamanho adequado para depois facilitar na hora da colheita. E a gente tem também as podas de produção, que seriam a colheita das folhas, ou a colheita em si dizendo. A gente espera que a primeira colheita ou as primeiras colheitas das primeiras plantas vão se dar a partir do terceiro ano. E a partir do quinto ano, então a gente espera que a gente já consiga fazer uma colheita de toda a área, expressando praticamente todo o potencial da área já, com 5 anos. Nos 3 anos a gente sabe que não vai conseguir ainda se ter todo esse potencial produtivo, mas a partir do quinto ano a gente espera que já se consiga ter esse máximo potencial produtivo e a gente consiga fazer a colheita para depois fazer a comercialização desse produto. Falando um pouquinho daquela proteção com as mudas, aqui a gente tem um exemplo feito com a tábua, pode ser feito com telha também, e relembrando então deve ser feito então a proteção do sol da tarde, que acaba sendo aquele sol mais quente que pode acabar afetando nossas mudas. Do orçamento de mudas, então como eu comentei antes, a gente vai ter 1.688 mudas, foram orçadas em viveiros aqui da região com o valor de R$12 por muda, o que então dá um valor total de R$20.256 com mudas. Do cronograma de implantação, então a gente tem o preparo do solo, o preparo da área, que vai se dar no início do ano que vem, então 2023 se começa já com o manejo dessa área, a preparação, e essa preparação então vai até a primeira semana de setembro. O recebimento das mudas e o plantio então vai ser na segunda semana de setembro, que acaba sendo a melhor época indicada para se fazer o plantio da erva mate aqui na nossa região. As podas de formação vão depender então do desenvolvimento da planta, mas lembrando que elas são muito importantes para depois facilitar a nossa colheita. E a primeira poda de produção, como eu comentei antes, a gente imagina que das primeiras plantas a gente consiga fazer as primeiras podas a partir do terceiro ano, e a partir do quinto ano a gente já espera que consiga se fazer uma colheita de toda a área com um bom potencial produtivo já. Falando da produtividade da renda, então a gente estima uma produção nessa área com 1.688 pés de 15,2 toneladas por colheita, ou seja, por ano. A partir da primeira colheita ou poda de produção, a gente tem essa nova colheita vai se dar de ano a ano, então esse valor a partir do quinto ano a gente estima e espera que seja a cada ano. E então, com essa produção, com esse peso de matéria, fazendo um comparativo com o preço da arroba da erva mate no momento, então, dessa pesquisa aqui, desse levantamento, que está nos R$17 por arroba, você teria uma renda nessa área de R$36.907 por colheita, ou seja, por ano. Pensando então nos gastos que a gente teria na hora da implantação, aplicação de fertilizantes e com o manejo
com a mão de obra na hora da colheita. A gente estimou então um custo de uns R$ 5.000 por ano, o que então, descontando desse valor, ainda traria para nós uma renda de R$ 32.000 para a propriedade pela aquela área. Então ainda acaba sendo uma renda bem significativa para o tamanho da área que é. E a gente espera então que possa ajudar bastante nessa propriedade. Acredito que seria isso. Então muito obrigado pela atenção de todos e até mais.